paz do Senhor a todos. Nós vamos compartilhar da palavra do nosso Deus, mas antes de nós iniciarmos a mensagem, eu vou contar uma parábola para ilustrar a nossa ministração. A ministração está em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. E a parábola diz o seguinte: conta-se a história de um certo homem desejoso de alcançar a sua bênção. Esse homem procurou a ajuda de um mestre, e ansioso e apressado, o homem pergunta ao mestre qual era o caminho para alcançar a tua tão sonhada bênção. O velho mestre, de barbas longas e vestindo túnica, apenas aponta um certo caminho. Entusiasmado, o homem logo segue na direção do caminho mostrado pelo mestre. Não demorou muito. Ele logo é surpreendido com golpes que lhe causam grande dor. Acreditando não ter seguido o caminho certo, logo volta ao mestre e lhe pergunta novamente a direção do caminho da tua tão sonhada bênção. Ainda sem falar nada, o mestre apenas estende a mão e aponta para o mesmo caminho diante. Franzindo suas sobrancelhas, o apressado homem segue na mesma direção. E mais uma vez, não demorando muito, ele é surpreendido com golpes violentos que lhe causam ainda mais dor. Indignado e já quase sem forças, ele volta ao mestre e o questiona e diz: perguntei-lhe qual era o caminho da minha tão sonhada bênção. Segui obedientemente na direção que o Senhor me mostrou, e tudo que ganhei foram golpes de violência que me causaram muita dor. Agora me diga, não gesticule, preciso que realmente você me diga qual é a direção do caminho da minha bênção. Foi então que o paciente mestre olhou para ele e disse: sua bênção está na direção desse mesmo caminho, logo depois dos golpes. Então, amados, lembremos da história do Filho de Deus, dos terríveis golpes violentos que ele sofreu. E tendo suportado tudo, ele permaneceu no caminho da missão que o Pai lhe deu. Oro para o nosso bondoso Senhor, para que nossa história esteja de fato no caminho da bênção de Deus, ainda que seja um apertado caminho, com momentos de violentos golpes, que possamos prosseguir e nunca desistir, em obediência à voz desse Deus. Amados, a história de Mefibosete, ela é um bom exemplo de que o caminho da vida há momentos de golpes violentos. Então veja comigo as 3 verdades que nós precisamos saber sobre a história de Mefibosete, e permita que o Espírito de Deus fale contigo. É uma história de início muito promissor, e que de repente tudo vira ao avesso. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, filho de Saul, rei de Israel. Ele era herdeiro, nasceu no palácio, teve todos os cuidados da corte, tinha um futuro brilhante, todos os sonhos e projetos disponíveis ao seu dispor. Afinal, ele era príncipe. Mas tudo muda com uma notícia. Tudo na vida de Mefibosete muda com uma notícia. Qual a notícia? Saul e Jonatas morreram na batalha. E as novas que vieram de Jezreel, todo o percurso da história do pequeno príncipe é mudado. Todos os descendentes de Saul corriam risco de vida, risco de morte. É o fim dos sonhos. Acabaram os projetos de vida. Tudo agora se resumia em continuar vivo. Depois da triste notícia, Mefibosete apenas sobrevivia. Você já teve uma triste notícia que mudou a sua vida? Já teve? Uma notícia que abalou os seus sonhos e seus projetos? Seguindo uma notícia ruim, seguido de uma notícia muito ruim, trágica na sua vida? Houve também um certo incidente na presença
de fugir na vida de Mefibosete, um incidente. Na pressa de fugir, a cuidadora de Mefibosete, aquela que cuidava de Mefibosete, o príncipe, ela o deixa cair. Isso deixou uma marca. Ele ficou coxo para sempre. Verdade é que quando nossa história vira ao avesso, nós ficamos marcados para sempre. São momentos em que pessoas até poderiam nos ajudar, mas nos deixam cair. Então a agonia da presença, ela é responsável de se deixar pessoas caírem. E que o Espírito Santo nos exorte quando ficarmos agoniados quando ficarmos agoniados e apressados. Ao ser perguntado sobre a existência de algum descendente de Saul, Ziba, ele descreve o filho de Jonatas como aleijado de ambos os pés. Ele não fala o seu nome, descreve apenas a sua deficiência. Coisa triste é quando a lembrança de sua pessoa, quando a sua lembrança se torna tão somente aquilo que te falta, aquilo que lhe falta. O que um dia foi príncipe, aquele que um dia foi príncipe, agora não passa de um aleijado de ambos os pés. Então é uma história de vergonha, e dor. E não bastasse a morte de toda a sua família e de se tornar aleijado, Mefibosete ainda foi morar em uma terra inóspita. Não havia outra opção. Lodebar, que significa sem pastos, uma cidade além do Jordão, sem uma nascente de água, sem colheita, sem perspectiva de melhora, realmente sem nenhum pasto. Aquele que há tempos tinha um futuro promissor, agora seus dias eram sombrios, sem sonhos. Lodebar era o último lugar em que poderia se encontrar um homem. Que o Senhor nos ajude a lembrar nos ajude a lembrar em quais terras nós já estivemos nos dias de vergonha e dor. A autoimagem de Mefibosete muito bem é definida no versículo 8. Diante do rei, ele se descreveu como um cão morto. A morte que devorou toda a sua casa parecia estar dentro de seu coração. Afinal, ele poderia morrer a qualquer momento. Então Mefibosete, ele se definia como um cão morto. E você? Você, meu amado? Você, minha amada? Como você se define? Como você se define hoje? A história de Mefibosete te mostra o valor de uma aliança. Porque no capítulo 20 de 1 Samuel, ali mostra a aliança que Davi e Jonatas fizeram. A partir do versículo 14 do capítulo 20. Ambos declaram que essa aliança ela será perpétua. Davi havia feito aliança com Jonatas, filho de seu inimigo. Uma vez já coroado rei, Davi chama a sua corte e declara: há ainda alguém da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Então repare, amados, a aliança era com Jonatas, mas a beneficência de Davi foi por toda a casa do pai de Jonatas. Mesmo tendo sido seu inimigo, Davi quer fazer o bem a toda a casa de Saul. Esse é o valor de uma aliança. Alcança a todos da casa de quem está aliançado. Então creia, amados, creia que Deus está aliançado com você, está aliançado contigo, e que essa aliança pode alcançar todos da sua casa. Pense nisso. A história de Mefibosete, ela foi marcada por violentos golpes. De um início glorioso a um estado sem pastos. A sua história foi mudada quando Davi fez valer a aliança que tinha com Jonatas. Mefibosete agora come de seu pão na mesa do rei. Tem terras restituídas e possui inúmeros trabalhadores
a seu comando. A sua história teve uma reviravolta novamente, mas dessa vez para melhor. Então permita Deus te mostrar que nossa história, ela é cheia de reviravoltas. A sua história, a minha história, a nossa história, ela é cheia de reviravoltas, mas no fim Deus se fará valer da aliança feita lá no Calvário. Continue trilhando o apertado caminho do Senhor. Não se desvie dele, porque a sua bênção, ela está na direção desse mesmo caminho, logo depois dos golpes. Os golpes que você tem sofrido, que você está sofrendo, creia que Deus ele está preparando para que você tome posse dessa vitória. Amados, que essa mensagem edifique a sua fé, que essa mensagem mostre a você o caminho, que você compartilhe com pessoas que necessitam ouvir, que você faça verdadeiramente aquilo que o teu coração mandar. E se for do seu desejo, compartilhe, dê o seu joinha e, em nome de Jesus, Deus abençoe a tua casa e a tua família. Eu creio na tua vitória, em nome do Senhor Jesus.